Olá, pessoal. Meu nome é Beatriz Lopes, eu sou aluna do curso de Ciências Biológicas na UFVJM e hoje eu vim falar para vocês sobre um pouco sobre a doença parasitária amebíase. O que é a amebíase, então? A amebíase, ela também pode ser chamada de disenteria amebiana ou de disenteria amébica e é uma doença parasitária causada por um protozoário. Mas vamos voltar um pouco na minha fala. Você sabe o que é uma doença parasitária? Então, uma doença parasitária é uma condição que é causada por organismos parasitas que vivem e se alimentam de um hospedeiro vivo. Os parasitas eles podem ser micro-organismos como os protozoários, como nós podemos ver nas fotos, os eumintos, vermes, ou os artrópodes, como os carrapatos e piolhos. E eles se hospedam no corpo do hospedeiro onde eles se reproduzem e pode até causar uma variedade de sintomas e danos. E isso vai depender do tipo de parasita e da resposta imunológica do hospedeiro. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela disse que por ano existe 50 milhões de novas infecções da amebíase e 70 mil mortes causadas pela amebíase. E ela é a segunda maior causadora de mortes é, por doenças parasitárias, ficando atrás só da malária, que está em primeiro lugar. Nós temos várias espécies de entamoebas, porém, as que são as mais comuns são a entamoeba estolítica e a entamoeba dispar. Bom, falando um pouco sobre a diferença dessas entamoebas. Em resumo, a principal diferença entre as duas é a capacidade de causar doença no hospedeiro humano. A entamoeba estolítica, ela é patogênica e pode causar amebíase invasiva, enquanto a entamoeba dispar, ela é considerada não patogênica e geralmente não causa sintomas clínicos significativos. E é muito difícil de distinguir as duas morfologicamente. Então, no vídeo de hoje, nós vamos focar na entamoeba estolítica. A entamoeba estolítica, ela é uma infecção assintomática que é encontrada em países como os Estados Unidos, Canadá, países da Europa, e as formas mais graves de disenteria amebiana tem sido registrada com maior frequência na América do Sul, na Índia, no Egito e no México. E aqui no Brasil, o lugar que está mais que tem o maior destaque da amebíase é no Amazonas. A amebíase ela pode permanecer no ambiente sem causar nenhum sintoma. Ela é uma ameba típica e tem movimentos por extensão de pseudópodes e a capacidade de realizar a fagocitagem. Existem algumas formas da entamoeba. Nesse vídeo, nós vamos trazer a forma do cisto e do trofozoito. Os trofozoitos, eles vivem na luz do intestino grosso e eles podem ocasionalmente penetrar na mucosa e produzir úlceras em outros órgãos. A alimentação deles é através da fagocitose, das hemácias, bactérias, restos celulares e pinocitose. Na morfologia do trofozoito, nós podemos, através da coloração, distinguir o ectoplasma, que é a parte mais clara, o endoplasma, que é a parte mais escura, a membrana nuclear e o formato dela, do trofozoito, ele é indefinido.
Na, no, en, no endoplasma, geralmente nós encontramos os glânulos, núcleo e os vacúolos. Já nos cistos, é, eles são esféricos ou ovais, ovais. O núcleo é pouco visível e a membrana nuclear é escura e o endossoma pequeno. Aí na imagem nós podemos ver a parede cística, os núcleos, a membrana nuclear e o cariossoma. Vamos falar agora sobre o ciclo biológico. O ciclo biológico da amebíase é um ciclo monoxênico, porque o ciclo ele se completa com apenas um hospedeiro. E esse ciclo se inicia com a ingestão dos cistos, né? Através de um alimento que não foi bem lavado ou até mesmo de uma água contaminada. Aí esses cistos vão passar pelo estômago, chegando até o intestino delgado, podendo alcançar até um pouco da parte inicial do intestino grosso. Chegando lá, esses trofozoítos eles vão sair dos cistos e eles vão se multiplicar através de uma divisão binária. Os trofozoítos, eles vão ir para o intestino grosso e vão fazer de lá o seu lar. Eles vão ficar fixados na parede do intestino, né? E irão sair nas fezes. Nas fezes saem os cistos e os trofozoítos, mas o trofozoíto ele não sobrevive no meio ambiente. Uma parte que é importante frisar é sobre a amebíase extraintestinal, que ocorre através dos trofozoítos, que viram hematófitos e invadem a submucosa intestinal, formando úlceras. Aí nessas úlceras, eles se multiplicam e facilitando o acesso à circulação sanguínea. Aí, dessa maneira, ele atinge vários outros órgãos, como o fígado, o pulmão, os rins. E é assim que a amebíase extraintestinal é causada. Bom, falando sobre um pouco sobre a manifestação clínica, nós temos o período de incubação de 7 a 4 meses. E pode ser na forma assintomática, e geralmente é na maioria dos casos, de 80 a 90% dos casos, e as formas sintomáticas. Na amebíase intestinal, existem as colites não disentéricas, que ocorre no período delas ocorre 2 a 4 evacuações por dia, diarreicas ou não, fezes pastosas e às vezes com muco ou sangue. E existe também aquele desconforto abdominal ou as cólicas. As colites desentéricas, nelas ocorrem 8 ou mais evacuações por dia, cólicas e diarreia, com muco, sangue, tenesmos e tremores de frio, que essa é uma um estágio mais grave. Na amebíase extraintestinal, ela tem várias formas, por exemplo, a forma hepática, a forma cutânea e outras formas. E como exemplo, nós temos aí o, o abscesso hepático, que pode causar dor, febre irregular, hepatomegalia, calafrio, anorexia e perda de peso. Essa seria uma forma mais grave da infecção. Bom, e como podemos diagnosticar a amebíase?
Ela pode ser diagnosticada através dos exames laboratoriais, é, análise das fezes, e pode também ser diagnosticada pela ELISA e a imunofluorescência indireta. A amebíase extraintestinal, ela pode ser diagnosticada com exames sorológicos e com exames de imagem, como ultrassonografia, tomografia computadorizada. E para tratamento, nós temos disponíveis no SUS os três remédios: secnidazol, metranidazol e tinidazol. Esses remédios eles são disponíveis pelo SUS. O secnidazol ele é dose única, uso pode ser utilizado em adultos e crianças, mas é contraindicado para gestantes até o primeiro trimestre. Em muitos casos, as pessoas, os indivíduos infectados são tratados com esse remédio pelo fato dele ser dose única. E o metronidazol, ele não é dose única e também ele serve para casos mais graves. E tem o tinidazol e a famosa cloroquina, né? E como podemos ter o controle dessa doença parasitária? Através de algumas medidas, nós podemos diminuir os infectados, que seria pelas medidas de saneamento básico, o controle dos indivíduos que manipulam alimentos, porque nós podemos, né, ser contaminados por alimentos infectados, alimentos que não foram devidamente higienizados. Recomenda-se também lavar as mãos após a utilização do sanitário, lavar cuidadosamente os alimentos e deixar eles também imersos em soluções que possam limpar os alimentos de uma forma eficiente, eficaz. Evitar práticas sexuais que favoreçam o contrato fecal oral, né? Investigação da fonte de infecção através dos exames coproscópicos, né? A fiscalização também é muito importante, a fiscalização de pessoas que manipulam alimentos. Essa fiscalização é feita pela vigilância sanitária. E em pacientes internados, as preocupações do tipo entérico, com desinfecção e eliminação das fezes. E combater também os transmissores, né? E com isso eu finalizo a minha apresentação e obrigada pela atenção de todos.